A aula de hoje vai ser comigo, professor Luiz Carlos, mas vai ser química. Nós vamos falar sobre propriedades coligativas. E vamos para a primeira questão aí na telinha. Acompanha aí na telinha a primeira questão. A pressão de vapor de um líquido puro molecular depende. Então, propriedades coligativas sempre começa com essa parte de vapor de um líquido puro. Então, vamos primeiro entender ou relembrar o que é a pressão de vapor de um líquido, né? Para depois a gente ir lá para a opção. Opa, já está lá vermelhinho a resposta, ó. Mas vamos, primeiro vai para cá, para cá, para cá, vem comigo, o professor Luiz Carlos, e eu vou lembrar para vocês o que é a pressão do vapor. Veja bem, se você tem um líquido num recipiente e, por exemplo, a metade do recipiente, um balde, um vidro qualquer, tá certo? Você tem lá um recipiente e a metade dele tem líquido e você tampa esse recipiente. O que é que acontece? Esse recipiente com esse líquido, essas moléculas, né, que estão lá no estado líquido, elas começam a subir. Elas sobem e ocupam aquele espaço vazio, porque ela vai participar aí do processo de evaporação. À medida que ela passa para o estado gasoso, algumas moléculas dela que já estavam lá no ar, em contato naquele espaço vazio, também voltam. Então, no início, muitas moléculas do líquido evaporam, vai ocupar aquele espaço formado pelo ar, e algumas delas também começam a retornar. Mas chega um ponto que a quantidade de moléculas do líquido que evapora para ocupar o espaço lá do ar é igual à quantidade de moléculas do líquido que estava no ar, no estado gasoso, e volta a se condensar, volta para o estado líquido. Então chega um ponto em que ocorre esse equilíbrio, e aí nós vamos ter aí para essa temperatura, essa pressão de vapor de um líquido, ou se você tiver, por exemplo, um recipiente com a metade de água aberta, e você começar a aquecer ele, fechar, e você vai formar aí uma espécie de uma panela de pressão. Então ali a água vai receber aquele calor, o líquido, e vai passar para o estado gasoso. E com o tempo, aquelas moléculas que passaram para o estado gasoso, algumas retornam para o estado líquido, né? Então, lógico que vai chegar um ponto em que a pressão do líquido vai atingir aquela pressão do ar e ele vai começar a entrar em ebulição. Então, por exemplo, a gente sabe que você aquecendo a água, né, num recipiente, aqui a nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius. Por que a água ferve a 100 graus Celsius? Porque aquela pressão da água, aquela pressão de vapor, igualou exatamente a pressão atmosfera. Então, um líquido ele só entra em ebulição quando a sua parte líquida, que foi aquecida, começa a passar por o estado gasoso, fazendo aí sua pressão de vapor, ele vai chegar na pressão máxima de vapor, que coincide com a pressão atmosférica. Quando ele chega a essa pressão de vapor do líquido, fica igual à pressão do ar, que está lá na coluna de ar que está no líquido, então ele atinge aí a sua temperatura de ebulição. Então, é por isso que diz, qual é a temperatura de ebulição da água? Aí o aluno diz logo, professor Luiz Carlos, é 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Não, a temperatura de ebulição da água pode ser qualquer temperatura. O que vai determinar qual é a temperatura de ebulição da água é quando essa pressão máxima de vapor do líquido igualar a pressão do ambiente. Por exemplo, a nível do mar, a pressão ambiente é 1 atm. Então, quando a pressão de vapor do líquido igual a 1 atm, nós falamos que atingiu a pressão máxima de vapor. Então, quando a pressão do líquido iguala a pressão do atm, igual a pressão do líquido, perdão, iguala a pressão do ambiente, que coincide a nível do mar dessa pressão ser 1 atm, então quando essa pressão máxima de vapor do líquido atinge 1 atm, é que a água entra em ebulição, e por coincidência, essa temperatura é de 100 graus Celsius. Então, qual é a temperatura de ebulição da água, professor Luiz Carlos? É 100 graus Celsius na pressão de 1 atm, tá certo? Nas condições normais de temperatura e pressão de 1 atm. Então, a temperatura de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius para uma pressão de 1 atm. Se você tiver numa cidade sem ser litorânea, a nível do mar, numa cidade que tem uma certa altitude, que é em cima de uma montanha, de uma serra, dependendo dessa altitude, a pressão lá muda, é menor do que 1 atm. Se a pressão numa cidade que está lá numa altitude maior, se
você colocar um termômetro para ver qual é a temperatura que a água vai ferver, ela vai ferver com menos de 100 graus Celsius. Por quê? Porque a pressão lá é menor, por exemplo, 0,98 atm, 0,9 atm. Então, como a pressão lá mudou, a pressão do ambiente mudou, a pressão de vapor do líquido vai atingir mais rápido a pressão, porque a nível do mar tem que atingir 1 atm, numa altitude a pressão lá do ambiente é menor que 1 atm, então ela atinge essa pressão mais rápido. Se atinge essa pressão mais rápido, isso ocorre na temperatura maior. Então pode ser, por exemplo, 96 graus Celsius. Então, dependendo da altitude em que a cidade foi construída, a temperatura de ebulição da água lá não vai ser 100 graus Celsius, vai ser outro valor. Então, a temperatura de ebulição da água depende do local onde a água está. Se ela está ao nível do mar, numa cidade como Natal, a nível do mar, onde a pressão é de 1 atm, a pressão do ar sobre as pessoas, né, essa coluna da atmosfera, né, que é 1 atm, então a nível do mar, ou seja, numa pressão de 1 atm, aí você pode dizer, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Numa cidade em que a altitude é maior, como lá em Santos, São Paulo, que a altitude é maior, lá a temperatura de ebulição da água vai ser menor que 100, 96 graus Celsius, depende lá exatamente da pressão do ambiente de lá, entenderam? Então lembre-se, qual é a temperatura de ebulição da água? Pode ser qualquer grau, depende do ambiente onde ela esteja, da cidade, da altitude onde ela esteja. Agora, se perguntar qual a temperatura de ebulição da água a nível do mar, ou seja, a pressão de 1 atm, aí você vai dizer 100 graus Celsius, beleza? Então a água pode entrar em ebulição a qualquer temperatura, depende da pressão que ela esteja. Por exemplo, na panela de pressão, a pressão lá no interior é muito maior do que a pressão quando eu estou com a panela aberta. Então, quando eu faço um café numa panelinha aberta, que a água começa a entrar em ebulição, aqui em Natal a nível do mar, que a pressão é 1 atm, quando a água começa a entrar em ebulição, eu sei que ali é 100 graus Celsius. Mas numa panela do lado em que a água está numa panela de pressão, se a água começar a entrar em ebulição, o que eu posso garantir é que é maior que 100 graus Celsius, porque a pressão dentro da panela lá de pressão é muito maior, aí dificulta a água de entrar em ebulição. Então, dentro da panela de pressão, a temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius, ok? Aí você diz, professor, então de que é que depende essa pressão do vapor de um líquido? Se eu tenho um líquido no recipiente, ele evapora, vai se misturar com as moléculas do ar, depois algumas voltam a se condensar, volta para o líquido, chega um ponto em que a quantidade de molécula que sobe é igual a quantidade de molécula que desce, eu tenho então essa pressão do vapor de um líquido, mas de que depende? De que depende essa pressão de vapor de um líquido? Depende exatamente da temperatura em que o líquido está e depende da estrutura de suas moléculas. A pressão de vapor a 20 graus Celsius da água é diferente da pressão de vapor do álcool a 20 graus Celsius. Então, a mesma temperatura, cada líquido tem uma pressão de vapor diferente, tá certo? E depende do líquido que está lá, tá certo? Exatamente das moléculas do líquido, ou seja, da característica das moléculas do líquido e da temperatura que ele está. Então, a pressão de vapor de um líquido varia. Mudando a temperatura, muda a pressão de vapor de um líquido, tá certo? E também se eu mantiver a temperatura, mas tiver líquido diferente, também muda a pressão de vapor. Cada um vai ter a sua pressão de vapor diferente. Então, o álcool a 20 graus Celsius tem uma pressão de vapor. A água a 20 graus Celsius também tem uma pressão de vapor diferente. Também tem uma pressão de vapor, mas com um valor diferente da do álcool. Então, vamos voltar para a questão para responder, fechando aí essa primeira questão. A pressão de vapor de um líquido puro depende. Líquido puro é só a água ou só o álcool, tá certo? Não tem sal dentro dele, não tem açúcar. Daqui a pouco a gente vai ver quando o líquido não for puro, tá? Então a pressão de vapor de um líquido puro depende, aí vem letra D, ó, da estrutura de sua molécula. Se for a água é uma, se for o álcool é outro, mudou a estrutura da molécula, muda, e depende da temperatura do líquido. Então a pressão de vapor para a água a 20 graus Celsius é um valor, a 30 graus Celsius é outro, então ela depende da temperatura do líquido, e a pressão de vapor também depende da estrutura de suas moléculas. Mudou a estrutura das moléculas, mudou o líquido, a mesma temperatura fixa, eu vou ter pressão de vapor diferente. Então correta a letra D, tá certo?
Vamos aí para a próxima. Aí colocamos aqui um exemplo para fechar, né? Que a gente está falando de álcool. A acetona tem maior facilidade de evaporar do que a água. Então, se ela tem maior facilidade de evaporar do que a água, ou seja, ela é mais volátil, tá certo? Isso significa dizer que a pressão de vapor da acetona a uma mesma temperatura é diferente da pressão de vapor da água, ok? Então, vamos reforçar esse exemplo aí. A acetona tem maior facilidade de evaporar do que a água. Então, se as duas estiverem à mesma temperatura, a acetona será a substância que terá maior pressão de vapor, ok? Então, mais moléculas de acetona vão passar do estado líquido para o estado gasoso, ocupando lá aquele espaço vazio. Beleza? Então, é para cá, para cá, para cá. A pressão de vapor a 20 graus Celsius do álcool tem um valor, da acetona é outro valor, da água é outro valor. Então, depende da estrutura da molécula, depende do líquido que está lá, tá certo? E o mesmo líquido, a acetona, a 20 graus Celsius ela tem uma pressão de vapor, a 22 graus Celsius ela tem outra, a 25 graus Celsius tem outra. Mudando a temperatura, também muda a pressão de vapor de um líquido. Então, não esqueça isso daí, ok? Vamos para a próxima questão. Acompanha aí na telinha, vestibulando. Qual das propriedades abaixo é comum a todos os líquidos? Qual das propriedades abaixo é comum a todos os líquidos? Aí vem aí, transformar em gases acima de 100 graus Celsius? Não, tem uns que se transformam em gases menos do que isso, né? Então, solidificar-se abaixo de 0 graus Celsius? Não, a água líquida, ela se torna sólido a 0 graus Celsius. Então, essas temperaturas de ebulição, de fusão, depende do líquido, muda de um líquido para outro. Formar entre si misturas heterogêneas, os líquidos, se eu misturar, por exemplo, água e gasolina, tá certo? A gasolina com a gasolina fica em cima e a água embaixo, então forma uma mistura heterogênea. Se eu botar água e óleo, o óleo fica em cima, a água fica embaixo, então forma uma mistura heterogênea. Mas se eu botar água e álcool, os dois se misturam, forma uma mistura homogênea. Então, os líquidos sempre formam entre si mistura heterogênea? Não. Pode ser heterogênea, como pode ser homogênea. Água e gasolina é heterogênea. Água e álcool é homogênea. Então, os líquidos, qual das propriedades abaixo é comum a todos os líquidos? Formarem sempre mistura heterogênea? Falso. Depende dos líquidos. Pode ser heterogênea, no caso de água e gasolina, e pode ser homogênea. Então aqui também está errado. Errado. Letra D. Ferver a temperatura constante, independente de serem puros ou não. E aí a gente viu, se o líquido for puro, ele ferve a temperatura constante. Mas se ele for uma mistura, ele não ferve a temperatura constante. Ok? Então está errado. Só ferve a temperatura constante se for uma substância, o líquido puro. Se ele for impuro, tá certo? For uma mistura, então ela pode nem ter nem temperatura constante, nem de fusão, nem de ebulição, ou só ter a de uma. Letra E. Apresentar pressões de vapor diferentes, a temperatura diferente, correto, né? A gente acabou de explicar isso, então deixa eu apagar e vamos voltar para a questão, fechando a questão. Qual das propriedades abaixo é comum a todos os líquidos? Aí letra E. Apresentar pressão de vapor diferentes a temperatura diferente. Então a água, a 20 graus Celsius a pressão de vapor vale 1. A 30 graus Celsius a pressão de vapor vale outra. A 50 graus Celsius temperatura diferente, pressão de vapor diferente. Então todos os líquidos, seja água, seja álcool, seja acetona, qualquer líquido, se mudou a temperatura que ele está, muda a pressão de vapor dele. Ok, vestibular? Então, correto aí seria a letra E. Deixa eu só apagar aí. E vamos agora para mais uma questão aí de pressão de vapor. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Quando a pressão máxima de vapor da água nessa temperatura é de... Então, ele quer saber o valor da pressão. Ora... Nós acabamos de falar isso e você tem que
memorizar, pelo menos para 100 graus Celsius, vai para cá, para cá, para cá. Algumas decorebas, algumas memorização faz parte do processo aprendizado, tá certo? Então você tem que memorizar. Se a água está fervendo a 100 graus Celsius, é porque a pressão onde ela está é de 1 atm. Se a pressão é de 1 atm, significa que a pressão máxima de vapor da água também é o quê? 1 atm. Porque se ela entrou em ebulição, significa que a pressão do líquido, a pressão de vapor do líquido, igualou com a pressão do ambiente. Tá certo? Então, voltando para a questão, ó. Relê aí, ó. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se é de ebulição, significa que a pressão do líquido ficou igual à pressão do ambiente. Tá certo? Então, se é 100 graus Celsius, qual é a temperatura? Aí eu tinha que ter memorizado isso. Se é 100 graus Celsius, a pressão é 1 atm do ambiente. Se a pressão do ambiente é 1 atm, a do líquido também vai ser 1 atm. Então, letra A. Então, apagando e voltando mais uma vez para a questão para finalizar. A temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Quando a pressão máxima de vapor, né, PMV, pressão máxima de vapor da água, nessa temperatura então ele pediu a pressão. Ora, se ela está em ebulição, se ela entrou em ebulição, significa que a pressão de vapor do líquido, pressão máxima de vapor do líquido, é igual à pressão ambiente. Se ela entrou em ebulição a 100 graus Celsius, é porque ela está a nível do mar. A nível do mar, a pressão ambiente é 1 atm. Se a pressão ambiente é 1 atm, a pressão máxima de vapor do líquido também vai ser 1 atm. Porque quando entra em ebulição, a pressão máxima de vapor igualou a pressão do ambiente. Não esqueçam isso. A pressão máxima de vapor é igual à pressão do ambiente. Quando isso ocorre, a molécula entra em ebulição. Ok? Então, fechando a questão, deixa eu apagar. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se é 100 graus Celsius, eu sei que ela está a nível do mar, porque a água só ferve a 100 graus Celsius se estiver ao nível do mar. E a nível do mar, a pressão do ambiente é 1 atm. Aí ele perguntou, qual a pressão máxima de vapor do líquido, da água? A pressão máxima de vapor do líquido, para ele entrar em ebulição, é necessário que a pressão máxima de vapor do líquido se iguale à pressão atmosfera. Então, se a atmosfera é 1 atm, a do líquido vai ser 1 atm. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Então, essa aula está sendo gravada aqui ao vivo para vocês pela internet, está passando aí no site ou pela TV União, tá? Quem não tem TV a cabo, assiste aí pela internet, tá certo? Aí o site tvuniãodenatal.tv.br e você daqui um dia vai ter ela editada, vai estar aí no meu blog, vai aparecer nosso blog, já tem mais de 800 aulas lá, né? Semana passada a gente colocou mais umas 20 aulas, então tá aí prof.luiscarlos.blogspot.com. Se tiver alguma dúvida dessa aula, daqui uns dias ela vai estar aí disponível para vocês, você pode assistir, passar, voltar, levar para seu grupo de estudo, para seu colégio e tirar qualquer dúvida. Ou então vai aparecer aí o nosso Facebook e o nosso Twitter, você pode também interagir aqui comigo, professor Luiz Carlos, né, no Face, Luiz Carlos Noronha, ou no Twitter, né, tirar sua dúvida, caso você não tenha compreendido, ou fazer alguma pergunta, ou até mesmo fazer alguma crítica, ou sugestão, ou até mesmo interagir pedindo algum assunto. Então está aí o nosso Twitter, está aí o nosso Facebook, estamos aguardando aí seu contato, ok? Então, eu coloquei aqui, pessoal, um gráficozinho bem interessante, olha aí, para a gente fechar esse assunto de pressão de vapor de um líquido. Preste bem atenção que eu coloquei aqui, ó, a pressão de vapor de um líquido e aqui do outro lado a temperatura. Vestibulando, toda vez no vestibular, ou no Enem, o Enem é um vestibular, tem gente que pensa que o Enem é um conto de fada. Não, o Enem é um vestibular normal, né? Só não tem questões subjetivas, com 5 alternativas de marcar, é um exame, é um vestibular, e também tem os outros vestibulares aí fora. Então, cada vez que você pegar um vestibular, o que é que acontece, vestibular? Deixa eu só apagar aqui. Você, quando pegar um gráfico lá, quer seja de biologia, de geografia, de física, de química, você, quando pegar um gráfico, não olhe logo aqui para a figura, não. Você vai olhar primeiro o que tem no eixo Y e o que tem no eixo X, tá? Sempre é importante. Se for lá uma questão de geografia, olha o que tem no eixo X, se é número de habitantes, e olha o que tem no eixo Y. Nesse caso aqui, ó, no eixo X eu tenho pressão e no eixo X eu tenho temperatura.
Então, vamos explicar aqui o que eu coloquei aqui para a gente encerrar esse assunto. Então, aqui eu tenho pressão de vapor do líquido e aqui eu tenho temperatura nesse outro eixo. Então, aqui, ó, 35 é o quê? 35 é a temperatura, 100 é o quê? A temperatura. E aqui em cima eu tenho pressão. E eu coloquei aqui 760. 760 é a mesma coisa de 1 atm. 1 atm, está aqui, ó. 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão ambiente, eu posso dizer que ela é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Eu posso colocar em outra unidade. Então, vestibulando, aqui em cima está milímetro de mercúrio. Então, aqui eu tenho 760 milímetros de mercúrio. Então, você tem que memorizar que a nível do mar, a pressão ambiente é 1 atm. Se não vier 1 atm, vai aparecer 760 milímetros de mercúrio. Ok? Milímetros de mercúrio. Então, não esqueçam isso daí. Se aparecer 760 milímetros de mercúrio, é a mesma coisa de que? De 1 atm. 1 atm. Ora, aí tem aqui água. Qual é a temperatura que a água vai ferver? 100, lógico. Porque a 1 atm, né? A 1 atm, a temperatura, ou 760 milímetros de mercúrio, eu sei que a água ferve a 100 graus Celsius. Tá? Mas a 1 atm, ou seja, a temperatura ambiente, o álcool já ferve a 78 graus Celsius. O éter, que é mais volátil, já ferve a quanto? A 38 graus Celsius. Então, dependendo do líquido, eu vou ter a temperatura de ebulição diferente. Então, a água, na pressão ambiente, deixa eu só apagar aqui para a gente finalizar esse gráfico. A água aí, ó, a temperatura ambiente, ó, a água, ela ferve a quanto? A 100 graus Celsius. Tá certo? O álcool etílico vai ferver a quanto? A 78 graus Celsius. O éter vai ferver a quanto? A 35 graus Celsius. Ok? Então, dependendo do líquido, ele vai atingir a pressão ambiente mais rápido. Então, o éter, ele atinge a pressão ambiente, que é 760 ou 1 atm, ele atinge mais rápido do que a água, por isso que ele entra em ebulição na temperatura menor. Então, para entrar em ebulição, é necessário que atinja a pressão ambiente, ou seja, é necessário que o líquido atinja 1 atm. Então, em 1 atm, quando o éter, a pressão de vapor do éter atinge 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, ele igualou com a pressão atmosfera, então, a nível do mar, sua temperatura de ebulição vai ser quanto? 35 graus Celsius. O álcool atinge a pressão de vapor do álcool atinge a pressão do ambiente. Quando ele atinge isso, ele entra em ebulição e a temperatura dele é 78. A água só consegue atingir a pressão de vapor da água, só consegue atingir a pressão do ambiente, que é 1 atm, só consegue a 100 graus Celsius. Então, sua temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Então, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. O que é que eu tenho que saber? Que quando um líquido atinge a sua temperatura de ebulição, significa que a sua pressão de vapor se igualou à pressão do ambiente. Ok? Beleza? Quando a água está fervendo, significa que a pressão de vapor da água atingiu a pressão do ambiente. E essa pressão de vapor da água que atingiu a pressão do ambiente, fazendo com que ela ferva, a gente chama a pressão máxima de vapor de um líquido. Então, a pressão máxima de vapor de um líquido é exatamente a pressão que, dependendo lá do ambiente onde ela esteja, ela iguala a pressão do ambiente e passa para o estado líquido. Beleza?